Meus caros amigos, irmãos e irmãs, salve Maria. Estamos apresentando nessa parte do programa Com Maria, Mãe de Jesus, os dogmas marianos, isto é, aquelas verdades de fé que a Igreja diz que devemos acreditar porque são parte do patrimônio que ela recebeu de Cristo sob a luz do Espírito Santo. Depois de termos apresentado o dogma da Imaculada Conceição e o dogma da maternidade divina de Maria, vamos nos aproximar e vamos abordar o dogma da virgindade perpétua de Maria. Este dogma, essa verdade que pertence à fé cristã. A Igreja chama a virgindade de Maria de perpétua, isto é, foi virgem antes, durante e depois do parto. E é sobre isso, então, que agora me debruçarei. Antes de tudo, são necessários alguns esclarecimentos. O que se entende quando se fala que Maria foi virgem antes do parto? Desde os primeiros tempos, esta afirmação é encontrada em todas as sínteses da fé, aquelas sínteses que nós chamamos de credo. Havia necessidade no início da Igreja de definir certas verdades, melhor, se é verdade de fé ou não é. Reunido o concílio, debruçavam-se, analisavam aquela ideia, aquela proposta, e depois, como no tempo, lá dos Atos dos Apóstolos, definiam, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós definir isto. Então, nos credos já encontramos essas afirmações. Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Ou então, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esta afirmação baseia-se em textos do Evangelho, especialmente Mateus 1, 18 a 25, Lucas 1, 16 a 38. Em outras palavras, o que se afirma com isso? Se afirma que Jesus não nasceu em função de relações matrimoniais normais, mas de uma concepção operada por obra do Espírito Santo. Isto quanto à virgindade antes do parto. A virgindade no parto. Esta verdade de fé vem lembrar o seguinte, que Maria permaneceu virgem, isto é, física e moralmente, no parto. É um dado de fé, definido já no Concílio de Latrão, do ano 649. Mas o concílio não se preocupou em apresentar minúcias dessa afirmação. Afirma, sem se preocupar em entrar em detalhes, nos coloca aí como verdade que deve ser acreditada. A Sagrada Escritura não testemunha assim formalmente nada a respeito disso. Quem nos testemunha assim é a tradição. Só para lembrar, para nós a palavra de Deus é formada pela tradição que já existia antes da Sagrada Escritura e pela Sagrada Escritura. Então a palavra de Deus, a palavra, o ensinamento que Ele quis nos transmitir, é tudo isso, esse conjunto de verdades que temos na tradição e na Sagrada Escritura. Por fim, a virgindade depois do parto. Também pertence à fé cristã a esta afirmação, que Maria permaneceu virgem depois de ter dado à luz o seu filho primogênito. Filho primogênito, quando fala do filho primogênito, do primeiro, poderá dar a entender que depois tem o segundo, o terceiro. Mas é uma expressão que sempre se usava quando era o primeiro filho. Ainda hoje se pode usar. É o primeiro filho, é o primogênito.
mesmo que depois não haja outro, mas ele continuará sendo sempre o primeiro. Então a fé nos ensina que Maria, depois do nascimento de Jesus, não teve outros filhos, nem consumou o seu casamento com José. É isso que a fé nos ensina. Não é dito na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho, explicitamente que Maria foi virgem depois do parto e que não tenha tido outros filhos. Mas mais de uma passagem dos Evangelhos nos leva a essa conclusão. Mas muita gente vai perguntar, e os irmãos de Jesus? Eu já lembrei que para a concepção daquela época não havia essa distinção como nós temos hoje, irmãos e primos. Por vezes, apóstolos que são chamados como que irmãos de Jesus, aparecem noutra passagem com outro pai e outra mãe. A concepção deles de família era muito mais ampla e aberta do que a nossa. Todos aqueles que eram, eu diria, do mesmo tronco, eram considerados irmãos e irmãs entre si, mas isso não é no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento encontramos muito essa maneira de definir os primos. Irmãos, não segundo a carne, mas pertencentes assim ao mesmo tronco familiar. Para o homem e a mulher do nosso tempo, talvez seja difícil acreditar na virgindade de Maria. O nosso tempo é um tempo marcado assim por uma exacerbação da sexualidade. Quer dizer, a